Talvez vocês lembrem um famoso conto de uma pessoa que queria limpar o mundo. Então começou, e depois de 3, 4 passos, falou: o mundo é muito grande, vou limpar somente meu país. Deu outros 3, 4, 5 passos, o país é impossível, vou limpar somente minha cidade. E continuou dando outros 5, 6, 7 passos mais, a cidade é impossível, vou limpar meu bairro. O bairro é muito grande, vou limpar então minha rua. A rua é impossível, vou limpar minha casa. Também é grande demais. E mais ou menos por aí termina a versão oficial do conto. Existe ele em culturas diferentes. Algumas vezes se trata de um discípulo de Buda ou de um discípulo de um mestre como Rabbi Shimon Bar Yochai. Perguntou ao mestre o que fazer. Finalmente ele toma um banho. Outros dizem que ele resolveu fazer teshuvah, estudar, mudar. A Gandhi foi atribuída a famosa frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas como sabemos, nós apreciamos e valorizamos muito, especialmente as pessoas que vêm aqui todo Shabbat, muito Shabbatot, e então vamos sofisticar. Essas são frases boas e contos bons para contar em lugares um pouco mais populares, não aqui. Porque a pergunta é um pouco mais profunda. Será que realmente é isso mesmo? Tudo está aqui dentro. Tudo depende da gente. Ou nada podemos fazer lá fora e só aqui dentro. E será que se aqui mudamos, tudo muda? É hora de reler essas frases, pessoal. E esses contos, sejam racídicos ou não, sejam judaicos ou não. Temos uma vida curta. Vamos revisitar as coisas e lê-las de novo. A ver se são realmente assim ou não. Busque dentro de você, já sabem que ultimamente, de vez em quando, vamos trabalhando um pouco e não somente escutando o rabino. Então vamos trabalhar. Busque dentro da sua mente, dentro da sua memória, mesmo com o coralzinho do nosso convidadinho aqui, que daqui a pouco vai ser o presidente da comunidade de cuidado, Laura, aí está o herdeiro, hein? É esse. Já está marcado. Certo? Já combinamos com os pais também. Depois de 2 reuniões, na terceira. Muito bem. Então, mesmo com esse coralzinho maravilhoso, vamos tentar buscar na memória, com olhos abertos ou fechados, uma situação na qual você queria mudar algo importante, complicado, e mudou sua atitude. E conseguiu com isso mudá-lo tudo. Busque, ou mudar muito. Fique aí. Conseguiu? Achou alguma dessas situações? Agora, busque uma situação na qual você queria mudar as coisas e se esforçou por mudar e fazer sua parte. E mesmo assim, nada aconteceu. Nada mudou. E essa é a verdade. Você tentou de verdade. E até mudou você, sua atitude. Mas nada mudou do outro lado. Nada mudou à sua volta. Ou mudou tão pouco que só com um ego enorme poderia dizer que algo mudou. Busque uma situação assim, na qual você realmente tentou e realmente mudou dentro, mudou você, mas nada mudou lá. Lá fora tudo continuou igualzinho mesmo. Evitar dessas situações. Busque dentro de você. No seu repertório, na sua história. Achou? Não? Ok. Levanta a mão quem achou uma situação na qual... Não vai ter que falar, não se preocupe.
levantar a mão as pessoas que acharam situações nas quais vocês mudaram e nada mudou fora. Tá, são muitos, tá bom, ótimo. E então, será que sempre temos algo para fazer que pode mudar tudo ou bastante? Ou será que algumas vezes não temos nada para fazer? Simplesmente aceitar que não. Algumas pessoas, algumas teorias, alguns sistemas acreditam que, na verdade, a maior parte do que acontece não depende da gente, não depende de um indivíduo. É lindo, importante, responsável e dá sentido às nossas vidas acreditar o contrário, mas a verdade verdadeira é que não é assim. As coisas dependem da cultura da empresa, cultura da família, a cultura que se estabelece entre duas pessoas no relacionamento. Aqui não fazemos isso e aqui sim fazemos aquilo. É uma cultura. A cultura da comunidade, a cultura da sociedade. Alguns acham que quase tudo depende da economia, do marketing, da educação, do mercado de valores, de Trump, de seu humor e de suas frases. E nada tenho, muito pouco posso fazer. Da política, da imprensa, do outro. Sempre depende do outro. Seja o outro o filho, o pai, o vizinho, o parceiro, o concorrente, a filha, a mãe. Às vezes, inclusive, dizemos que o que depende de nós, o que é nosso, também não é 100% nosso. O que fazer? Eu nasci assim. Não posso mudar. Eu não sei fazer de outro modo. Não posso eu mudar. Não é meu. É a genética. É a educação que eu tive ou que não tive. É o costume. É as oportunidades que eu tive. Eu que gostaria de reagir de outro modo, mas não consigo. Eu reajo assim, sempre. That's me. Conhecem isso? Eu tento escutar de outro modo quando vem esse outro, mas não consigo. Eu tento. Não ficar com raiva. Ou não ceder. Ou manter o ponto, mas não consigo. Eu tento entender o outro, mas não consigo. Continuo na minha. E assim por diante. É genética. É o algoritmo. É minha química. Será que o principal vem de fora, inclusive quando olhamos para dentro? Ou será que o que nós temos para fazer não é tão pouco assim? A história de Lag BaOmer tem, na verdade, duas versões que vão direto ao encontro dessa discussão. Não a história, e sim a diferença entre as duas narrativas. A história de Lag BaOmer é a seguinte. Lag BaOmer significa dia 33 na contagem do Omer. Tá bom? Contagem do Omer é a contagem que fazemos de Pesach a Shavuot, segundo o mandamento da Torá, que diz que temos que contar 49 dias ou 7 semanas. É isso. Porém, depois de 2000 anos da entrega da Torá, durante a contagem do Omer, na época romana, nada a ver com a contagem em si, aconteceu uma catástrofe e morreram dezenas de milhares da elite intelectual de nosso povo, que eram os chamados alunos de Rabi Akiva. E aqui nascem duas versões. Uma diz que eles morreram por uma peste, uma praga, uma doença. Segundo esta versão, o dia de Lag BaOmer é um dia de alegria, independentemente do Rabbi Shimon Bar Yochai, porque nesse dia parou. Pararam de morrer. A outra versão diz que os alunos de Rabi Akiva morreram muitos, dezenas de milhares, mas morreram em combate. Eles fizeram a tal da revolta de Bar Kokhba contra os romanos e perderam. Perderam mesmo, não tinha nenhuma possibilidade de ganhar contra os romanos. E morreram como moscas, morreram muitos deles. Segundo esta versão, Lag BaOmer, o dia 33, foi um dia de vitória. Uma pausa no massacre.
olhando, alguns dizem que as duas versões são verdadeiras, e que alguns morreram na peste e outros morreram no combate, e alguns estavam doentes no combate. De todo modo, qual seria a diferença? Se a morte vem, se a tragédia vem por uma doença, ou se a tragédia vem por uma guerra. Bom, a doença é interna e a guerra é externa. O problema está lá fora, o inimigo é enorme, ou o problema está dentro, eu estou doente. Formas de ver uma mesma realidade. Na verdade, se formos mais profundo, as duas versões nos permitem as duas interpretações. Porque nós podemos dizer que a peste é um mal que vem de fora, é Deus que nos mandou isso. Ou podemos dizer, não, é simbolicamente algo que acontece dentro de mim e eu posso buscar a cura. E a guerra, a mesma coisa. Eu posso dizer que a guerra representa a história que eu mesmo escrevo. Eu luto, eu mudo a história. As coisas não vêm de fora, se realizam aqui. De qualquer modo, uma história como a outra nos permite uma interpretação como a outra, assim como nossa vida. O tempo todo nós podemos dizer, meu filho é assim porque sua genética, eu não posso fazer nada, ele é assim. Ou posso dizer, ele é como eu influencio ele. E tudo o que nos acontece. E a verdade, talvez, como em todas as coisas, seja algo no meio. Não depende tudo de você. Mas você, não por isso, pode se isentar de fazer alguma coisa. É isso que ensina exatamente Pirkei Avot. Lo alechem lacha ligmor, velo ata ben chorin leibatel mimena. O que significa isso? Não, eu traduziria assim, mesmo que não esteja toda a obra na tua mão, você não tem permissão para não assumir sua parte. Porque sua parte, mesmo que pequena, é somente sua. Eu gostaria de nos desejar nesse Shabbat, de Lag BaOmer, com as diversas versões dessa história, que tenhamos a coragem, a clareza, a humildade e o amor próprio ao mesmo tempo, para visitar e revisitar uma e outra vez nosso lugar, em cada circunstância, nossa capacidade e então nossa responsabilidade em cada situação. Assumi-la e assim encher de sentido e de valor nossas vidas. Shabbat Shalom.